Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Depois da apresentação da proposta do marco fiscal, o governo tem até a semana que vem para seduzir os deputados. Mas deve passar, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Sheila Carla, bom dia a todos. Deve sim, Megali, deve sim, a perspectiva é positiva, até com votos de oposicionistas, viu? A gente conversando com alguns parlamentares de oposição, entende que essa é uma proposta que não é vinculada, assim, exclusivamente ao governo, é uma proposta que o país precisa, porque estamos sem aí um marco fiscal, com o teto de gastos já ultrapassado, aí rompido diversas vezes, é preciso apresentar alguma coisa. E se a gente pensar aqui numa filosofia aí de espectros políticos, né, a direita hoje no parlamento tem uma visão mais liberal, né, então mais fiscalista, inclusive, em relação à esquerda no Congresso. Então o que se espera é que, inclusive, parlamentares de oposição também votem a favor aí do regime fiscal, né? Claro que teremos temas aqui que vão ser mais sensíveis. Por exemplo, a oposição vai pressionar até o último momento, vai apresentar emendas para responsabilizar, até criminalizar o presidente se não cumprir meta fiscal, né, regime fiscal. Agora, isso está descartado. Até o próprio relator da proposta, Cláudio Cajado, já deixou isso claro, né, que a ideia não é criminalização, mas responsabilização. E qual seria essa responsabilização, Megali? Olha, se o governo não cumprir meta fiscal, não cumprir lá na prática, né, gastar mais do que pode, não vai poder reajustar salário de servidor, não vai poder criar novos benefícios fiscais, isenções fiscais, né? Então, tudo isso precisa ser cumprido assim que aprovado, senão quem vai pagar a conta realmente é servidor público, que pode ficar sem reajuste, e pessoas lá em vulnerabilidade que podem ficar sem programas básicos ou os novos programas sociais. Agora, em relação à Bolsa Família e reajuste do salário mínimo, são dois pontos aí que eram cruciais na discussão. O presidente Lula bateu o pé, isso não entrou, então ficam de fora do regime fiscal. Mesmo que o governo não consiga cumprir essas metas, está garantido lá o reajuste acima da inflação do salário mínimo e também o Bolsa Família. Por quê? Porque são programas aí, símbolos do PT, do governo, do presidente Lula, e não abriu mão dessa discussão. Mais interessante, Megar, a gente está falando aí de direita e esquerda, de oposição, governo, base governista. Olha que interessante, o governo teve que enquadrar o Partido dos Trabalhadores, porque o PT acabou criando trincheiras nessa discussão aí e virou um problema. De onde o governo menos esperava ali resistência, encontrou em muita. O PT, e eu conversei com alguns parlamentares que diziam o seguinte: a gente não vai admitir travas, gatilhos, né? Então, a ordem que veio do Palácio Planalto, do presidente Lula, foi o seguinte: olha, quem insistir nessa resistência e votar, por exemplo, contra a proposta ou apresentar emenda, perde espaço no governo. Então, se é PT, tem que votar com o governo, tem que votar com a proposta. Não tem essa história aí de ser governo e fazer uma oposição. Então, a ordem está dada, o PT tem que apresentar os 100% dos votos lá na hora da votação, senão os parlamentares vão ter retaliações, né? Você espera que votem a favor. O governo tem uma semana aí para conseguir os votos, deve conseguir, votação marcada aí para a semana que vem. Orengo, tem muita gente que diz que o PT é o único partido político do Brasil, porque é um partido que vota sempre em bloco, né? É um PT que é um partido que não admite dissidências e que a história nos mostra, já passou por situações semelhantes em que, inclusive, políticos foram expulsos ou deixaram o PT para formar, inclusive o PSOL, na época do primeiro governo Lula. A gente pode chegar a um extremo como esse? Ora, não é a perspectiva, viu, Megali, mas você lembra muito bem, viu? Quando a ordem é dada no Partido dos Trabalhadores, tem que ser cumprida, ainda mais uma ordem que parte do presidente Lula, que é a figura mais expoente aí do PT. Então, o que se espera é que, mesmo com todas as resistências, né, e a gente nos bastidores conversando com esses parlamentares, tem muita irritação, a gente ouve muito de deputados do PT o seguinte: olha, o governo ele precisa ter margem para gastar, mas se quem está à frente do governo, governando o país, representando o partido, está dizendo que é o seguinte: olha, a gente vai ceder, deixa lá os gatilhos, né? Se não cumprir as metas, não vai ter reajuste de servidores. Então, fim de papo, né? O que se espera é que o PT vote mais uma vez em bloco e tem votado assim desde o início do governo. Orengo, bem rapidinho, gente. Se o presidente Lula chegou para falar nesse tom, né? Então, a Mônica estava dizendo também que ele está muito irritado. Quer dizer, o contexto talvez seja maior, mais amplo, e o ponto aí de não concordância dessas pessoas, dos integrantes do partido, talvez tenha a ver
com outros pontos também, disputas políticas. A gente estava ouvindo aqui um colega comentar de disputa para ser o sucessor, né, do presidente Lula, e com frequência a gente fala sobre esse tema. Pode ter outro tipo de discussão também pesando sobre isso, Orengo? Não tenha dúvida, viu, Carla? Tem uma discussão e uma disputa interna dentro do governo por espaço. Então, o que a gente vê hoje é o Partido dos Trabalhadores, né, querendo mais espaço, porque esse é um governo de coalizão. A gente tem lá uma sopa de letrinhas, PSD, União Brasil, PSB, e diversas outras legendas que têm ministérios, né? Então, e há um fogo amigo constante, e os partidos aliados criticam o PT critica os partidos aliados, então há uma disputa de espaço dentro do governo, e quando chega uma proposta dessa magnitude, o PT tem uma discussão que é filosófica, é ideológica. O PT e os parlamentares entendem o seguinte, que o governo tem que ter mais margem para gastar. Criticavam muito o teto de gastos e querem algo bastante diferente, né? Mas para conseguir uma proposta viável, tem que abrir mão, né? E o presidente acabou abrindo mão, estabelecendo aí essas travas, esses gatilhos, né? E enquadrando a bancada do PT. Tem que votar a favor, se não votar, vai ter retaliação. Valeu, Orengo. Bom trabalho, até amanhã. Valeu, até amanhã.